Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu sou Jean Rosa, sou pesquisador do Interactive Technology Institute Portugal e estarei coordenando essa sessão. É com imensa alegria poder receber vocês aqui na sessão técnica Concepções e Organizações Curriculares no Ensino Superior em Computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2024. O EduComp 2024 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, SBC, através da Comissão Especial de Educação em Computação, a CEDUCOMP, e está sendo sediado virtualmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat aqui no Google Meet, e durante a discussão, elas serão sim incluídas na medida do possível para nós possamos discutir com os autores que estarão apresentando seus artigos. Vocês também podem pedir a palavra durante a discussão que teremos, usando o recurso de levantar a mão aí mesmo do Google Meet. Então, também fiquem à vontade para abrirem suas câmeras e participar conosco. Apenas pedimos que mantenham seus microfones fechados durante as apresentações e sempre que não estiverem com a palavra. Então, dadas essas recomendações, vamos iniciar nossa sessão técnica com a apresentação dos seguintes trabalhos. Nós temos 3 trabalhos, e então nós temos o trabalho Ensino e Aprendizagem de Programação na Educação 4.0, o mapeamento sistemático da literatura, de autoria de Catieldo Carlos de Souza Oliveira, da USP, Anderson Marcolino, da UFPR, Tassiana Pontual Falcão, da UFRPE, Ellen Francine Barbosa, do ICMC USP. E, nesse momento, gostaria de convidar o Carlos Oliveira, que vai estar fazendo a apresentação do seu trabalho. Carlos, você tem 10 minutos para apresentar e logo em seguida nós teremos aí a discussão do seu trabalho com cerca de 8 minutos, tá ok? Seja bem-vindo. Ok, obrigado pelas palavras, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês. E nesse momento eu inicio a apresentação do meu trabalho na EduComp, tá? Bem, como já foi relatado, mas mais uma vez aqui repetindo, o nosso trabalho é intitulado O Ensino e Aprendizagem de Programação na Educação 4.0, um mapeamento sistemático da literatura. São os seguintes autores, como já mencionado, e apresentado por mim, Carlos Oliveira. Bem, a programação, gente, ela é essencial em um mundo, né, que a gente está vivendo, que é cada vez mais tecnológico. Porque ela, né, a programação, vai além da criação de simples softwares, né, vai abranger ali a resolução de forma sistemática de problemas e raciocínio lógico. E nesse contexto da educação 4.0, que vem fomentar, né, que surge como uma resposta à transformação digital na indústria 4.0, há um foco na preparação dos alunos para as ocupações emergentes dessa era digital, destacando ali principalmente a importância das habilidades de programação para impulsionar a capacidade individual e a adaptabilidade no cenário tecnológico que está em constante evolução. Alguns relatórios, né, como por exemplo relatórios da OCDE e do Fórum Econômico Mundial, evidenciam, né, esse crescimento das ocupações digitais, né, e também evidenciam a relevância da programação diante da rápida evolução do mercado de trabalho também. Então, se destaca também a importância das habilidades analíticas, das habilidades criativas, como, por exemplo, especialistas em tecnologia que estão liderando o crescimento do emprego, né? Então, com isso, né, a programação ela se torna uma disciplina dita crucial para quem busca principalmente ingressar em ocupações digitais na indústria 4.0.
Porque a codificação ela é uma ferramenta tratada como essencial para resolver problemas complexos de diversas áreas do nosso cotidiano, desde indústrias em geral, saúde, educação. Só que é importante ressaltar que ainda há uma limitação na atenção que é dada nas habilidades específicas que são necessárias para projetar, para implementar e também para avaliar os cursos, né, de maneira eficaz na programação no contexto da educação 4.0, tá? Então, devido a essa importância estratégica das habilidades de programação no cenário tecnológico atual que a gente vive, este artigo apresentado vem descrever o planejamento, a condução e os principais resultados de um mapeamento sistemático da literatura que teve o objetivo de investigar os estudos mais relevantes que estão discutindo o ensino e a aprendizagem de programação no contexto da educação 4.0 no ensino superior. Bem, para a condução deste mapeamento, foi realizado inicialmente um protocolo de pesquisa, né? E dentre as diversas questões envolvendo o protocolo de um mapeamento sistemático, foram levantadas essas 4 questões de pesquisa, que basicamente perguntaram quais eram as abordagens e as metodologias didáticas utilizadas no contexto, né? Depois, quais os principais desafios enfrentados pelos educadores nesse contexto apresentado de ensino e aprendizagem na programação do contexto da educação 4.0 no ensino superior. Depois, quais os principais resultados e impactos observados nas experiências de ensino-aprendizagem? E, por fim, quais são as lacunas ou áreas de pesquisa em aberto que são relacionadas a esse ensino e aprendizagem, né? A gente organizou esse mapeamento com 2 strings principais para a estratégia de pesquisa, uma com termos em inglês, que foram utilizados na ACM, na I3E, na Science, na Scopus, na Spring e no Google Scholar, né? E outra string em português, com termos em português, utilizados somente no Google Scholar. Por que foi somente no Google Scholar? Porque, embora ela não seja uma ferramenta completamente científica, ela é mais um motor de busca, a gente precisou ampliar esse horizonte de pesquisa devido a uma das questões que serão relatadas um pouco mais para frente, mas devido à pouca quantidade de estudos retornados envolvendo essa temática pesquisada, tá? E ainda, além do termo Educação 4.0, foi incluído o termo Industry 4.0 e Indústria 4.0, porque eles foram excluídos para abordar a conexão entre a educação e as transformações tecnológicas que foram ocorridas, que estão ocorrendo na indústria e na sociedade, né? Então, a inclusão desse termo, né, Indústria 4.0, nessas strings, visou ampliar o escopo da pesquisa para que a gente pudesse identificar como é que a educação, especialmente no ensino superior, né, está se adaptando, né, para formar profissionais mais aptos para lidar com os desafios e as oportunidades dessa revolução tecnológica. Bem, o mapeamento, basicamente, ele teve início em julho de 2023 e a busca inicial para a string 1 e string 2 resultou num total de 1.099 estudos potenciais, né, de acordo com como a gente pode observar nessa tabela, tá? Divididas pela base de pesquisa e a sua quantidade, tá? E após a aplicação dos critérios de exclusão, né, nos 1.099 estudos iniciais, resultou na exclusão de 810 estudos, né, resultando ali em 289 após a primeira aplicação dos critérios de exclusão. Depois, os principais campos de identificação, né, desses 289 estudos, eles foram lidos, né, visando ali atender
principalmente aos critérios de inclusão. E isso resultou numa exclusão também significativa de 251 estudos e restando 38 para uma leitura completa. Depois foi realizado um terceiro filtro de seleção, com a leitura completa desses 38 estudos, resultando ali na exclusão de 29 estudos e seleção de 9 para a etapa de extração de dados, né? E após isso foi realizado um snowballing, né, para ampliar a busca dos estudos relevantes. Só que não foram encontrados novos estudos, né, evidenciando ali com isso a escassez de trabalhos na temática específica no ensino de programação na educação 4.0. Então, essa falta de estudos potencialmente pode ter limitado a expansão do conhecimento, né, sugerindo ali a necessidade de mais pesquisas nessa área. Bem, depois a gente encaminhou com a extração dos dados, né, onde de cada estudo foram extraídos o título, os autores, o ano de publicação e a URL, né, ou DOI. E depois também a gente procedeu com a leitura completa para responder às questões de pesquisa, né, as 4 questões de pesquisa que foram propostas, né. Depois a gente elaborou um formulário para a extração desses dados, foi disponibilizado online no artigo, né? E esses 9 estudos estão aqui nessa tabela, com o seu ID, o título e sua devida referência. Bem, partindo para os resultados, considerando ali a questão de pesquisa 1, a gente apontou que 8 estudos, né, utilizaram pelo menos uma abordagem ou metodologia didática, né, para o ensino de programação no contexto da educação 4.0 no ensino superior, sendo que alguns estudos informaram mais de uma abordagem, então no total foram 14 abordagens ou metodologias didáticas mencionadas, né, onde a gente percebeu um maior destaque para a aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem colaborativa. Para a questão 2, a gente identificou um total de 5 estudos que abordaram os desafios específicos, né, que os educadores enfrentam no processo de ensino-aprendizagem, né, e no cenário da educação 4.0 no ensino superior, né, como a gente pode observar nessa tabela 4, o ensino de programação enfrenta ali alguns desafios, né, que têm impacto direto, principalmente sobre os educadores, né. E para uma visão mais ampla foi plotada essa figura, essa nuvem de palavras, né, apresentando os principais termos encontrados nos desafios, né. Dando sequência, mostrando os principais resultados, a gente identificou 6 estudos que abordaram os resultados e impactos mais proeminentes das experiências de ensino-aprendizagem na programação, né? E a análise dos principais resultados, impactos no contexto da educação 4.0 tem um panorama bem dinâmico, embora há pouca quantidade de estudos, né? A gente também plotou essa figura com uma nuvem de palavras, né? Onde a gente pode notar que alunos, programação, aprendizagem, desempenho foram as palavras mais mencionadas. E, por fim, as lacunas ou áreas de pesquisa em aberto, né? Que a gente, além da tabela, a gente também plotou essa figura para evidenciar os principais termos, né? E a gente viu que os principais termos foram programação, ensino e habilidade, né? Que a gente identificou como as principais lacunas mencionadas nos estudos que a gente identificou. E, por fim, a gente colocou algumas propostas para mitigar as lacunas identificadas, né? A gente mencionou 10 propostas para identificar as lacunas. Essas são as principais que se adequam à atual pesquisa que eu estou conduzindo no meu doutorado, né? Então, aqui apenas um breve resumo, no artigo pode ser encontrado em maiores detalhes, né? Mas, enfim, seria desenvolver uma ementa integrando a habilidade do século XXI, de programação e pensamento computacional, estabelecer métricas para a habilidade do século XXI, para avaliar, né? E
explorar estratégias de aprendizagem ativa, participação dos estudantes, aplicação prática de conceitos de programação, enfim, para que possa ser fomentada essa questão envolvendo habilidades de programação introdutória e também habilidades do século XXI nos estudantes, né? Carlos, oi. Desculpe te interromper. Pois não. Aí, 1 minuto aí para finalizar, tá bem? Tudo bem. Bem, esse artigo, basicamente, ele detalhou os resultados obtidos, né, no mapeamento, e a partir das conclusões, né, dos resultados, a gente inferiu que as investigações sobre essa temática estão em estágios bem iniciais, como pode ser evidenciado pela quantidade de estudos, né? A gente viu na questão de pesquisa 1 que as abordagens pedagógicas de educação 4.0, as que são mais utilizadas atualmente são a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem colaborativa, né? Já para a questão 2, a gente viu que os principais desafios é a questão da individualidade, né, de cada um dos alunos, a questão de familiaridade com a programação, e a questão 3 destacou principalmente a importância da capacitação dos professores do planejamento pedagógico, e por fim a questão 4 a gente viu a necessidade de aprimorar as habilidades de programação para o século XXI, né? Enfim, então, gente, diante dessas lacunas, né, a gente viu uma crescente importância da educação 4.0, da necessidade de melhoria das habilidades de programação e das habilidades do século XXI, né? E a gente viu que tem possibilidade de ter pesquisas com maior foco no estabelecimento ali de metodologias e ferramentas para avaliação dessas habilidades, e também investigar meios de capacitar os professores, né, em competências digitais para o ensino de programação no contexto da educação 4.0. Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, agora vamos para a nossa segunda parte. Temos alguns minutinhos aí para discutirmos um pouco o seu trabalho. E aí, o Jairo já colocou aqui uma pergunta para você. E ele questionou o seguinte: Carlos, você tem informação sobre diferenças entre países, especialmente desafios brasileiros? Então, sobre essa pergunta, envolvendo os dois termos, programação introdutória e educação 4.0, não foi possível fazer esse levantamento, tá? Porque a gente identificou uma pequena quantidade de estudos, infelizmente, apenas 9. E um desses estudos, inclusive, a gente procurou não dar nenhum tipo de viés para a pesquisa, mas um desses estudos é um estudo até meu também. Porque, nesse caso, eu não avaliei esse estudo, quem avaliou foi um outro autor desse estudo, que não era autor do outro, tá? Quando chegou para mim, eu não avaliei, quem avaliou foi um outro autor. E, envolvendo essas duas temáticas, a gente não pôde observar. Mas a minha co-orientadora, né, a Tassiana Pontual Falcão, ela tem alguns estudos, inclusive mapeamentos, que inclusive comparam as principais dificuldades, né, e desafios da programação introdutória no Brasil e no exterior, onde um dos principais problemas identificados por ela, né, nesse caso eu não sou autor desses trabalhos, mas também não é no contexto da educação 4.0, é uma habilidade que é intrínseca tanto na atual necessidade da indústria quanto na programação, que é a habilidade de resolução de problemas. Beleza. Bom, enquanto vamos ver se temos mais alguma pergunta por aí, eu tenho... Ângelo quer falar? Quer questionar? Por favor, Ângelo. Mais uma observação com relação ao trabalho interessante aí do Carlos. É importante, já que está falando de educação 4.0, século XXI, se investigar também o impacto do uso de IA, né, no ensino de programação. Tá? Então, eu acho importante isso, inclusive porque o impacto não vai ser só na educação, né? Na indústria 4.0, que é uma das palavras-chave que você utilizou na sua busca, né, também está sendo muito impactado com IA. É mais essa observação. Você deu o spoiler do meu próximo estudo, está no forno. Beleza. Obrigado pela sugestão. Eu queria perguntar também, Carlos, se nos desafios encontrados, algo relacionado à formação didática pedagógica dos professores,
porque você levantou alguns desafios ali, e muitas das vezes o que temos é a falta de formação pedagógica do professor do ensino superior. Então, não sei se você conseguiu relacionar algo no tocante a isso aí nos artigos que você encontrou. Você pode comentar um pouco? Sim, claro. Bem, a gente identificou, sim, uma dificuldade, né? Principalmente em questões de planejamento da disciplina para proporcionar o aprendizado de programação para os alunos, né? Como é que eu posso concluir? E a questão envolvendo a motivação dos alunos também, como tanto os professores para produzirem o material, quanto para utilizar esse material e envolver o aluno em questão de motivá-lo. Então, a gente identificou essas lacunas nas dificuldades, né? E com isso, né, a gente, uma dessas nossas propostas, né, que a gente listou aqui algumas propostas para mitigar os problemas encontrados, né, foi a produção, no caso, a formação de professores, né, para desenvolver competências e mentalidades digitais, desenvolvimento de currículos acadêmicos, desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, né, e principalmente a 10, que envolve bastante a condução da minha pesquisa de doutorado, que são estratégias de ensino atualizadas, né, para orientar os estudantes para as práticas digitais de programação introdutória. Tá, ok. Parabéns aí pelo trabalho, Carlos. E agradecemos por ter compartilhado conosco os seus resultados. E agora, eu gostaria de convidar Gustavo Silva para fazer a apresentação do seu trabalho. O trabalho do Gustavo é intitulado Conteúdos de Engenharia de Software Verde em cursos de graduação em Engenharia de Software, e tem a autoria de Matheus Ataíde, de Gustavo Silva, Cleiton Tavares, Laerte Xavier e Lucila Ishitani, todos da PUC Minas. Pode compartilhar sua tela aí, Gustavo, e você pode fazer sua apresentação em até 10 minutos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou falar sobre conteúdos de engenharia de software verde em cursos de graduação de engenharia de software. Como já citado anteriormente, esses são os autores do projeto. Meu nome é Gustavo Silva, sou formado em Ciências Biológicas e estou terminando Engenharia de Software. Então, o início dessa temática surgiu muito por questão disso. A contextualização do tema é que os avanços das tecnologias e dos sistemas de softwares têm gerado impactos ambientais negativos, como, por exemplo, consumo de recursos e energia. E apesar da gestão da sustentabilidade ser um dos movimentos em maior evidência do século XXI, essa preocupação ainda não recebeu uma devida atenção por parte da engenharia de software, segundo Michel. A questão problema do nosso projeto é como os cursos de graduação de engenharia de software contemplam e incorporam os conteúdos de engenharia de software verde em seus projetos pedagógicos e em suas estruturas curriculares. O objetivo geral, então, do projeto é analisar como os conteúdos de engenharia de software verde se encontram nos currículos e PCCs de engenharia de software. E os objetivos específicos é realizar um levantamento na literatura acerca dos conteúdos propostos para cursos de graduação em relação a engenharia de software verde, analisar estruturas curriculares e PCCs disponíveis na web de cursos de graduação de engenharia de software presenciais, identificar os conteúdos relacionados à engenharia de software verde neles, e, por último, propor sugestões para inserir conteúdos relacionados à engenharia de software verde nos PCCs de curso de graduação de engenharia de software. Referencial teórico do nosso trabalho parte muito da engenharia de software verde, que é um ramo da engenharia de software voltado para o desenvolvimento, uso, manutenção e gerenciamento de aplicações de forma a gerar menos impactos ambientais. Sustentabilidade, que é promover o desenvolvimento humano equilibrado e duradouro, considerando tanto questões humanas quanto meio ambiente e economia.
E, por último, a educação sustentável, que foca em trabalhar questões-chave do desenvolvimento sustentável no aprendizado. Nossa metodologia ela teve 5 etapas. A primeira foi uma revisão da literatura de trabalhos com propostas de conteúdos relacionados à engenharia de software verde. No segundo momento, a gente teve o levantamento das estruturas curriculares e PCCs dos cursos brasileiros. No terceiro momento, a gente teve uma análise desses PCCs e estruturas curriculares obtidos. Posteriormente a isso, a gente fez uma aplicação de questionário com coordenadores de curso e, por último, uma entrevista semi-estruturada com coordenadores de curso também. Os resultados obtidos, o passo 1, a revisão da literatura, ela foi baseada na revisão sistemática de literatura. As palavras-chave utilizadas na busca foram Green Software Curriculum e Sustainable Software Development Curriculum. 10 trabalhos foram considerados na revisão final para a monitora completa, e foi possível extrair desses 10 trabalhos uma lista de 22 conteúdos relacionados à engenharia de software verde. No artigo está com mais detalhamento, mas esse daqui é a lista por extenso dos conteúdos que a gente conseguiu obter com essas leituras de revisão sistemática. E aí, partindo agora para o segundo passo, que foi o levantamento das estruturas curriculares e PCCs disponíveis, a gente, na época, tinha 63 cursos presenciais de graduação de engenharia de software ativos, segundo o portal do EMEC. Aí a data foi dia 23 de março que a gente fez esse levantamento. Durante o levantamento, a gente conseguiu obter 25 PPCs e emendas dos cursos, e 38 apenas a gente conseguiu ter acesso a estruturas curriculares, porque a gente estava trabalhando com informações disponíveis na web. Então, para o passo 3, a gente teve que quebrar 2 análises diferentes, porque a que tem PCC a gente tem muito mais detalhamento, consegue entrar em matéria por matéria, ler tudo que vai ser trabalhado e tal, então a gente tinha um material melhor para ser trabalhado. Então, a gente fez uma análise detalhada de cada disciplina, buscando associação com o que a gente obteve de conteúdo da revisão sistemática, foi o passo 1. Aqui está um exemplo do que a gente fez em relação à comparação. A gente tinha o nome da disciplina, a descrição da disciplina e fazia a correlação com aqueles conteúdos que a gente tinha separado no passo 1 da metodologia. Esse foi o resultado final. Prática de responsabilidade social focada em sustentabilidade foi um dos que mais tivemos, que a gente obteve nessa análise prévia, tanto para matérias obrigatórias quanto para matérias optativas. O segundo grupo, como era um grupo que a gente só tinha o nome da disciplina, a gente não conseguia detalhar tanto que era trabalhado até dentro das disciplinas convencionais, como algoritmos, dados, então a gente teve que fazer uma análise literalmente por nome. Então, a gente colocou tudo em tabela e fez uma busca mais por questões de nome e termos associados a meio ambiente e sustentabilidade. A gente obteve essas disciplinas. Então, a gente não conseguiu adentrar a fundo para saber se ela era mais teórica, mais prática, se tinha algum projeto ou não. E tinha algumas disciplinas que estavam presentes até em mais cursos, como desenvolvimento sustentável e gestão ambiental. No passo 4 da metodologia, a gente fez a aplicação de questionários com coordenadores de curso. Os questionários, eles tinham 22 questões e eles tinham o título do conteúdo e que cada conteúdo que a gente levantou no passo da revisão de literatura trabalhava. E perguntava se o conteúdo era inexistente no currículo, inviável de ser concluído, se era um conteúdo inexistente, mas que era um conteúdo de interesse de colocar no currículo, parcialmente presente no currículo, integralmente presente no currículo, mais divididos em várias disciplinas, ou se o conteúdo era totalmente presente numa disciplina do currículo atual desses coordenadores. E o não sei informar. E, por último, uma questão aberta para eles informarem também de práticas que acontecem hoje no currículo vigente deles, mas que não tivesse listado nessa revisão de literatura que a gente realizou. Dos 63 coordenadores que a gente comunicou para fazer o questionário, a gente conseguiu 9 respostas no prazo que a gente estabeleceu. E o conteúdo mais identificado foi teoria da sustentabilidade, comunicação em nuvem sustentável, sistema web
mobile sustentáveis e prática de responsabilidade social com foco em sustentabilidade. O passo 5 são dados coletados por entrevista. A gente mandou para esses 63 coordenadores, só que a gente conseguiu só 3 participantes, sendo um coordenador e 2 professores indicados da área. E as perguntas feitas, resumidamente, se a pessoa em questão tinha conhecimento de engenharia de software verde. A segunda pergunta é se o currículo dela trabalha alguma questão de engenharia de software verde atualmente. A terceira, os maiores desafios que tem no ensino desses temas. E a quarta, sugestões dos coordenadores e dos professores sobre temas interessantes de trabalhar e como trabalhar esse tema nos ensinos. Aí os dados coletados, a gente nomeou P1, P2, P3. Os 3, eles tinham conhecimentos diferentes de engenharia de software verde. Os 3 também afirmaram que no currículo atual não tinha nada sendo trabalhado em relação à engenharia de software verde. P2, ele falou que tem uma falta de consciência ambiental e subestimação de engenharia de software verde por estudantes, por docentes, no caso dele. P1 e P3 falaram que a regulamentação do MEC, apesar de ter um inciso falando sobre a importância disso, ela tem diversas outras coisas que dificultam um pouco encaixar esses temas no currículo. E a P3 ainda falou que a velocidade das mudanças da área em computação e a falta de preparação de professores é uma dificuldade que tem para esse tema ser ventilado nas disciplinas. E ambos, todos os 3, fizeram sugestões de inclusão de conteúdos nos cursos. A parte de discussão, a análise do primeiro grupo de curso verificou a presença maior dos conteúdos teóricos, tanto em matérias obrigatórias quanto optativas. Então, a gente tem teoria da sustentabilidade, prática de responsabilidade social, focar em sustentabilidade, computação sustentável. Na parte que a gente fez o questionário com os coordenadores, a gente teve um padrão um pouco diferente. Apareceu algumas matérias que não tinham aparecido tanto na análise, como a internet das coisas sustentável, computação em nuvem sustentável, sistema web e mobile sustentáveis. A gente imagina que pode estar vinculado a disciplinas que ou a gente não tinha PPCs, ou que talvez o PPC não estava tão descritivo e a gente não obteve isso no momento de análise dos cursos. Os conteúdos menos identificados nas análises foram muito técnicos. Então, qualidade de teste em software sustentável, modelagem e análise de software sustentáveis e práticas com ferramentas sustentáveis. Não teve nenhum registro de ensino dele em nenhuma dessas etapas. E uma outra coisa legal que a gente viu é que durante a análise do primeiro grupo, né, esse que a gente pegou os PPCs e fizemos as análises, tinha um curso que ele estava totalmente voltado para questões ambientais. Então, quase toda a grade tinha alguma coisa de parte de sustentabilidade sendo trabalhada, o que prova que, assim, tem como incorporar esses ensinos nas áreas. Ameaça à validade, as análises das disciplinas dos documentos foram feitas de maneira interpretativa, então a gente pegou os PPCs e lia, e alguns termos a gente até pensou em considerar, só que não casava tão bem, igual eficiência energética, eficiência de processamento, eficiência. Tinha uns termos que caíam muito no âmbito de interpretativas nossas, que não chegavam a ser tão claro para a gente falar que era ambiental ou não. E baixa participações dos coordenadores também é uma ameaça, porque em 63 a gente teve 9 participações para o questionário e apenas 3 participações para a entrevista. Conclusões, as principais conclusões para a gente do trabalho incluem a lista de conteúdos relacionados à engenharia verde propostos pela literatura, sugestão de inclusão de conteúdos de engenharia verde nos cursos, relação de conteúdos verdes presentes nos currículos presenciais de graduação hoje em dia no Brasil, exposição das principais dificuldades desses conteúdos no currículo. E, por último, essas indagações com os coordenadores e professores, as principais sugestões de inclusão desses tópicos nos cursos citados foram incluir iniciativa de pesquisa e atividade voltada para a sustentabilidade,
criar disciplinas multidisciplinares que abordem questões de mercado de TI em empresas, conectando por sustentabilidade, inclusive nos trabalhos lá que a gente estudou, é uma necessidade muito grande de mercado, principalmente da parte de mobile, a parte de eficiência e de uso menor de energia. Então, meio que o mercado casa com interesse, então são matérias interessantes. Explorar disciplinas que envolvem otimização e eficiência para incentivar discussões sobre sustentabilidade. E, por último, promover discussões de sustentabilidades das soluções de engenharia de software, abordando no linguagem de programação, arquitetura, infra, vida útil dos dispositivos também, por aí vai. E, por último, trabalhos futuros é identificar novos conteúdos. A gente fez uma segmentação muito pequena para fazer só 10 artigos com aquelas palavras-chave, então tem como abrir mais, tem como pegar mais conteúdo, ver o que está sendo pesquisado e desenvolvido hoje em dia para isso. Verificar a evolução do tema de engenharia de software e, por último, analisar a graduação à distância, pós e outros trabalhos também brasileiros, no caso. Aí aqui botamos as referências e é isso. Muito obrigado. Fechei dentro do tempo. Obrigado, Gustavo. Passou um pouquinho, muito, mas, enfim, parabéns pelo trabalho. E tenho aqui algumas perguntas para você, enquanto a gente aguarda também o pessoal aí se manifestar, mas teria como você detalhar como foi feita a correlação entre os dados categorizados lá na revisão de literatura com os dados que vocês associaram aos projetos pedagógicos do curso? Essa análise ela não ficou bem detalhada aqui na apresentação. Essa relação que a gente tirou de conteúdos dos artigos, aqui eu botei só o nome, mas elas possuem uma descrição do que é trabalhado dentro de cada conteúdo desses. Então, a gente meio que topificou elas e procurava dentro dos PPCs, né, nas descrições das disciplinas, esses tópicos que a gente encontrou na literatura, tipo economia de energia. Aí era um tópico que estava ligado a tanto em teoria de redução de consumo de energia, programação energeticamente eficiente e sistema web e mobile sustentável. Então, até esse daqui ele entrou muito pelo caráter de programação de dispositivos móveis. Então, teve essa parte de ligar tópicos. Aqui a gente resumiu só para não ficar muito grande também na apresentação. Ligar tópicos e também essa parte interpretativa de associar sistema web e mobile sustentável, tem a parte de eficiência, economia de energia, então casa com a matéria também de programação para dispositivos móveis. E por isso a gente passou cada uma dos 25 cursos que tinha a ementa completinha para a gente fazer essa comparação. A gente lia todas as matérias e ia procurando esses tópicos dentro delas. Entendi. E vocês já têm uma previsão de realização dessa pesquisa em outros cursos? Já podem dar algum spoiler? Ainda não tem, não, mas em breve a gente espera dar continuidade não necessariamente para outros cursos, a gente ia explorar um pouco mais, mas é até uma ideia boa de explorar em outros cursos também. Isso, porque o enfoque foi só no curso de engenharia de software, mas se a gente pensar também em cursos tecnólogos, muitos deles, por exemplo, o tecnólogo que é voltado já para dispositivos móveis, como você enfatizou a relação do dispositivo móvel com sustentabilidade. Então, talvez pesquisar como é que estão esses cursos tecnólogos de dispositivos móveis, sistema de informação, até mesmo a licenciatura da computação também seria uma boa, né? Como é que estão sendo formados os profissionais, professores que vão lecionar sobre isso? Será que há alguma coisa
relacionada a isso no currículo. Então, seria algo interessante também abranger um pouco mais esses outros escopos de curso. Seria interessante. Excelente levantamento. Eu vou botar isso no radar, viu? Isso é bom para as próximas pesquisas. Isso. Ok, então. Mais uma vez, parabéns pela pesquisa. Obrigado por compartilhar sua pesquisa conosco. E então, eu já gostaria, então, também de convidar o Ângelo, que vai estar fazendo a apresentação do artigo intitulado Um farol para a criação e avaliação de cursos de ciência de dados, os referenciais curriculares da SBC. E esse artigo tem a autoria de Ângelo Breiner, de André de Carvalho, Ducan Ruiz e Eduardo Ogazawara. Bom, seja muito bem-vindo aí, Ângelo. Você tem até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Pode compartilhar sua tela e iniciar a sua apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ângelo Breiner. Tá? Eu vou apresentar aqui o trabalho que foi desenvolvido, né, a 8 mãos, que foi sob demanda da SBC, que criar os referenciais curriculares para cursos de ciência de dados. Né? Na última década, houve uma proliferação muito grande desses cursos, né, aqui no Brasil, especificamente, e não havia nenhum referencial para que se avaliasse os PPCs, né, nenhum guia que ajudasse os coordenadores, né, os colegiados de cursos, né, de computação, a criar um PPC de um curso de ciência de dados. Tá? Então, a ideia desse trabalho, né, que foi um trabalho de uns 2, 3 anos, né, foi exatamente criar esse guia, tanto para avaliação como para a construção de PPCs de curso de ciência de dados. Bom, o primeiro problema que a gente se deparou foi em diferenciar IA de ciência de dados. Né? Havia uma discussão muito grande, inclusive dentro da própria SBC, que a gente precisaria criar uma comissão para IA específica, ou uma para ciência de dados, ou uma comissão só para fazer os dois referenciais curriculares. E a gente percebeu que havia, apesar de haver muita interseção nas duas áreas, mas existem, né, diferenças que já dariam suporte para que fossem criadas duas comissões e para que fossem criados referenciais curriculares para dois cursos distintos. Né? Então, a gente percebeu, por exemplo, que em IA, né, o foco principal é criar modelos computacionais. Para quê? Para mimetizar, por exemplo, o processo cognitivo humano, como é a ideia da IA generativa, certo? Bom, e aí então tem as suas sub-áreas, né? E quando a gente passou para pensar em ciência de dados, né, o foco aqui na ciência de dados seria mais do que o workflow do processo de extração de conhecimento, né, a partir de um grande volume de dados, um grande conjunto de dados, né? Que aqui IA está intrinsecamente relacionado, ciência de dados, com o conceito de Big Data, né? Porque a análise de dados se dá sobre um volume muito grande de dados, né? E ela tem suas áreas específicas também. A sobreposição, por exemplo, entre IA e a ciência de dados se dá principalmente pelo as duas usarem, né, essa sub-área de aprendizagem de máquina. Né? Mas as outras áreas são bem distintas, como aqui a gente tem em ciência de dados a necessidade de se trabalhar com engenharia de software, tá? Se trabalhar com conceito de mineração de dados, né, e engenharia de dados, né, mais especificamente. Tá? Então, a gente percebeu que havia essa distinção, essas distinções. Bom,
Depois que a gente percebeu que precisaria dessas duas comissões, a Comissão de Ciência de Dados, né, primeiro tentou pensar o que é que se espera de um profissional, de um egresso desse curso de Ciência de Dados. Então, aqui eu coloquei vamos dizer, as competências, né, o perfil do egresso, que a gente pensou no momento inicial do nosso trabalho, tá? Então, por que eu fiz questão de colocar isso aqui? Porque é interessante, porque ficou muito próximo do que a gente pensou no final do trabalho, tá? Então, a gente entendia que o profissional teria que compreender os processos envolvidos, né, na coleta, gerenciamento eficiente de grandes conjuntos de dados, né, definir e executar políticas de curadoria de dados. Então, esse aqui é um conceito que a gente achava importante dentro da área de ciência de dados, tá, que seria a curadoria de dados, tá? Desenvolver estratégias para formular testes e testar hipóteses, né? Interpretar e extrair conclusões significativas, né? Úteis e significativas a partir da análise de dados. Desenvolver algoritmos para análise de dados, né? E trabalhar de forma colaborativa com profissionais de outras áreas, né? de outros domínios de conhecimento, e principalmente com profissionais de áreas bem afim da área de ciência de dados, que seria o estatístico, né, e o engenheiro de dados. Tá? Bom, houve quando eu falei que a produção desse trabalho, né, ela se deu de forma induzida, né, em função da proliferação dos cursos, mas essa indução também se deu muito em função do seguinte fato: o INEP, né, ele considerou, né, ele enquadrou cursos de ciência de dados, né, como sendo um curso da área de computação. Eu não sei se vocês conhecem, existe um cadastro de cursos de graduação no Brasil, né, que é gerenciado pelo INEP, e esses cursos estão enquadrados em áreas maiores, né, sei lá, macro áreas, vamos dizer assim. Então, dentro da computação foi incluído ciência de dados. E isso, inclusive, houve provocou um certo incômodo no pessoal da área de estatística, né? Depois eu vou falar que a gente também teve a colaboração com a ABE e ficou claro isso durante esse processo, tá? Então, essa comissão ela foi composta por mim, tá? Eu coordenei a comissão, pelo André Ponce de Leon, tá? Que é professor do ICMC da USP São Carlos, o Eduardo Algazara, que é do Departamento de Computação do Cefet do Rio de Janeiro, e o Duncan, né, que é da Escola Politécnica da PUC Rio Grande do Sul. E essa comissão foi interessante pelo seguinte: por exemplo, o Eduardo e o Duncan, a nossa área originária é a área de banco de dados, né? A gente está ligado à CEBD, Comissão Especial de Banco de Dados. Já o André, tá? Ele é da Comissão Especial de Inteligência Computacional, salvo engano, tá? Então, foi interessante aqui na comissão também a participação de alguém que já vinha também da área de IA, né? Então, a gente aqui se preocupou com a parte de engenharia de dados, né, e com a parte de aprendizagem de máquina com mais profundidade, estudado pelo André. Bom, então, com esse enquadramento do curso de ciência de dados na área de computação, a gente tinha que se pautar, né, na produção desses referenciais nas DCNs da nossa área de computação, tá? Então, as competências de egressos do curso de computação, né, elas também têm que ser, no processo de herança, né, trazida com o perfil de egresso do curso de ciência de dados. E, naturalmente, vai ter um processo de especialização, porque o curso de ciência de dados tem suas competências específicas, tá? Bom, a gente, para montar esses referenciais, né, a gente trabalhou com um modelo baseado em competência, porque já todos os referenciais dentro da SPC já estão trabalhando dentro desse modelo, né? E utilizamos a mesma estrutura e
princípios que foram usados nos referenciais para cursos de computação, em geral. Tá? Bom, a gente utilizou, então, a taxonomia de Bloom revisada, tá? Onde aqui, na taxonomia de Bloom, a gente vai ter o conceito de competência, que ela expressa o quê? O conhecimento, não? As habilidades ou as atitudes esperadas de egresso do curso de ciência de dados. Tá? Bom, as competências, né, que a gente identificou para egresso do curso de ciência de dados, elas foram agrupadas em eixos de formação. Tá? Bom, então, como eu comentei anteriormente, né, então, as competências do curso de ciência de dados, né, para a gente elencar, a gente teve que usar as especificadas para cursos de graduação em computação em geral, tá? E temos também as nossas competências específicas, tá? Bom, então a ideia aqui, trabalhando com competências, com eixos de formação, seria, segundo um modelo conceitual, quem é de banco de dados sempre vai gostar de modelo conceitual, eu tenho um eixo de formação, tá? Esse eixo de formação ele vai ter que ter pelo menos uma competência associada a ele e pode ter várias competências, tá? Já a competência, ela tem que participar de pelo menos um eixo de formação e vai participar de um único eixo de formação, tá? E aí, associado a competências, eu também tenho um conceito de conteúdos, tá? E aí, uma competência, ela tem que estar sempre associada a um conteúdo, né? E pode ter vários conteúdos, né? E, por outro lado, nesse relacionamento aqui requer, tá? Um conteúdo vai ter que participar de pelo menos uma competência, mas ele pode participar de diferentes competências. Então, eu posso ter um conteúdo que vai participar em diferentes competências. Tá? Bom, para a gente se embasar na produção desses referenciais, a gente usou esse referencial aqui, tá? O ACM Curriculum, para cursos de computação. Para vocês terem ideia que esse problema de ciência de dados, né, assim, de formular referenciais para ciência de dados, não foi só no Brasil, havia no mundo essa preocupação, tanto que só em 2021 é que a ACM ela criou um referencial curricular para ciência de dados. Tá? Então, ela formulou um referencial curricular para curso de ciência de dados. Bom, e aí a gente usou a taxonomia de Bloom revisada, os referenciais para cursos de computação e as diretrizes curriculares nacionais para cursos de computação também. Tá? Bom, como é que foi o histórico desse processo? Né? A comissão foi montada pela SBC, tá? Para construir isso foi em março de 2020, então a gente atravessou toda aquela loucura que foi a pandemia, montando esses referenciais, tá? Aqui é importante destacar a ajuda da professora Itana Jimenez, tá? Nesse processo, ela foi sempre solista quando a gente tinha alguma dúvida, já que ela era diretora de educação da SBC à época, né? Após esse processo, a gente ter construído esses referenciais, ele foi submetido à Comissão de Educação da SBC, que fez uma primeira avaliação, fizeram várias sugestões que foram incorporadas, tá? Depois disso, houve uma consulta pública, não sei se algum de vocês soube ou participou, né? Onde a gente também teve bastante feedback interessantes, tá? E já no final do processo, a SBC foi procurada pela Associação Brasileira de Estatística, né? E aí os estatísticos, né, eles se incomodaram muito com o fato do INEP ter classificado ciência de dados como computação. Ângelo, e eles que... Oi? Desculpe me interromper, mas, por favor, termine sua fala em 1 minuto, pode ser? Tá bom. Então, houve a participação da ABE, eles ajudaram em um dos eixos de formação, tá? Bom, como eu não tenho muito tempo, então aqui eu apresento o perfil do egresso, tá?
as competências a gente elencou 14 competências, tá? E essas competências elas foram agrupadas em 8 eixos de formação, tá? Gostaria de ressaltar aqui, para finalizar minha fala, que a ideia do referencial curricular é auxiliar na construção de PPCs de cursos nessa área e o quê? Servir como um referencial, né, para que avaliadores do INEP consigam avaliar de forma homogênea cursos de ciência de dados, né? E ressaltar também aqui o processo de construção colaborativa desse referencial, né, que houve, inclusive, participação da comunidade de computação via SBC. Tá? Se houver interesse, eu posso até mostrar mais ou menos a ideia lá, como foi que foi colocado no documento, nos referenciais, mas vocês podem verem isso nos referenciais que estão publicados na SBC também. Como é que a gente relacionou os eixos, as competências e os conteúdos, tá? Seria isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Bom, vamos aguardar aí se o pessoal faz algum comentário, pergunta. Mas, enquanto isso, eu queria que você apresentasse, então, rapidamente, já que temos um tempinho aí da discussão, os eixos, como é que ficou? Tá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, mas está bem pequeno. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um zoom aqui, mas eu não sei se o problema é esse. Melhorou? Melhorou, mas agora fica cortando o conteúdo. Eu vou aumentar. Tá? Só estou olhando para o lado que eu estou agora em outro monitor. Pronto. Então, aqui, ó, a gente teve... primeiro eixo de formação foi o de fundamentação matemática, estatística e computação. Tá? Então, foi uma das competências, né, um dos perfis do egresso que a gente achou fundamental é ter domínio dessas áreas. Tá? Então, esse eixo de formação, ele tem as competências derivadas, né? Ele tem uma competência geral, e dessa competência geral, a gente identifica competências derivadas, né? Então, ele tem esse eixo, deixa eu ver aqui, 4 competências derivadas. E para cada competência, tá, eu tenho uma classificação dentro da taxonomia de Bloom do nível cognitivo, né, se aplicar, analisar, projetar. Não sei se vocês conhecem, são 6 níveis, tá? E para cada nível eu tenho diferentes verbos que eu posso utilizar. Bom, e aqui eu tenho os conteúdos. Então, esse conteúdo aqui, algoritmos, ele pode aparecer em diferentes competências. Então, aqui eu tenho essa competência C1.1, que é dominar os principais conceitos de programação, mas ele pode aparecer em outra competência. Só um instantinho aqui que ele vai já aparecer. Algoritmos. Aqui, ó, já aparece em outra competência, tá certo? No eixo 3, tá? E aí, eu tenho também esses nível cognitivo diferentes, ó. Aqui eu tenho aplicar, né? Mas aqui eu já tenho avaliar, tá? Avaliar, aplicar, criar, tá? Então, são os níveis cognitivos. Então, a gente fez isso ao longo, a gente agrupou as competências ao longo desses 8 eixos, né? E aí fomos associando o conteúdo dessas competências. É importante frisar aqui que tem muita gente, quando olha para cá, vai pensar o seguinte: cada conteúdo desse é uma disciplina. Não necessariamente, tá? E aqui que está, por exemplo, a liberdade dos cursos, né, principalmente, de agrupar esses conteúdos em diferentes disciplinas, né? Então, isso não é para amarrar o curso a ter exatamente essas disciplinas ou esses conteúdos, né? Esses conteúdos têm que aparecer em alguma disciplina. A ideia é essa. Entendi. Bom, muito obrigado, Ângelo, seu trabalho e de seus colegas sensacional. Obrigado também por compartilhar conosco, que
no Educomp. Tá ok, obrigado. Com a finalização dessa apresentação, nós chegamos ao fim da sessão Concepções e Organizações Curriculares no Ensino Superior em Computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. Foi um prazer estar com vocês e conhecendo um pouco mais dos resultados desses trabalhos que foram produzidos pela nossa comunidade. E, por favor, confiram o restante da programação no nosso site e continue conosco aí durante esses dias, aqui construindo conhecimento. Até a próxima, pessoal. Até mais. Obrigado. Boa tarde aí, pessoal.